Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Eu sou o professor Luiz Rezende, começando as aulas de Administração Geral e Pública. Essa primeira aula, ela trata de um primeiro tema que aparece em todos os editais, que é Introdução à Administração. E você vai perceber que existe uma área de relacionamento muito forte entre a administração geral e a administração pública. É muito comum nós percebermos na prova que nem aparece essa divisão, né? Administração geral e pública. O que aparece é noções de administração. E é por essa razão que é necessária essa primeira aula, essa aula de introdução, para a gente entender conceitos gerais da administração, para entender as áreas que a administração aborda concurso público, para entender qual é o relacionamento com direito administrativo e direito constitucional que a administração tem e conhecer as teorias administrativas e interpretar os editais. Então, essa primeira aula é uma aula para você entender como os editais funcionam, como os editais trabalham, e no teu edital, o que você precisa ou não estudar, e em cima disso, quais são os relacionamentos com as outras matérias. Olha, eu estou no Alphacom há muito tempo, eu dou aula de administração há muito tempo, e é impressionante como é uma das matérias que mais geram confusão, porque em várias provas a administração aparece com termos diferentes. É isso mesmo, aparece com terminologias distintas. Em alguns editais aparece dividido, a administração geral e pública. Em outros editais aparece simplesmente noções de administração. Em outros editais, agora acabou de sair um edital de polícia, e ele põe dentro de noções de administração gestão de materiais e gestão de pessoas. Então, vamos lá, vamos com calma, você vai entender, vamos desenrolar essa matéria, porque afinal de contas, a administração é uma área da graduação, né? E se a gente se colocar a estudar a fundo, e querer aprofundar ao máximo esses temas, simplesmente nós não teremos possibilidade de estudar a administração do jeito que deve. Que é um estudo focado, que é um estudo direcionado, para você não errar questões em prova e para você, na hora de prestar um concurso público, saber exatamente qual a abordagem, saber exatamente qual é o foco que você deve ter. Perfeito? Então, começando, olha só, eu vou tratar com você, né, os diversos elementos, os diversos temas, as diversas áreas vinculadas e relacionadas à administração. E é importante a gente saber exatamente isso, né? Saber exatamente essas relações. Então, olha só, de início, nós encontramos em prova os termos administração geral e administração pública. Esses dois temas, por si só, eles já dizem muita coisa. Então, vamos lá. A administração é uma ciência humana, mas é uma ciência humana aplicada. E o que significa isso? Diferente, por exemplo, da filosofia, diferente, por exemplo, da sociologia, e estuda a história, o comportamento humano, o pensamento teórico, a administração ela estuda o mundo do trabalho para alterar o mundo do trabalho. Estuda o mundo do trabalho para incidir no mundo do trabalho de forma real, alterando procedimentos, alterando ferramentas, qualificando o mundo do trabalho para que o trabalho seja cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz e cada vez mais efetivo para o público-alvo, que no caso do serviço público é o cidadão. Então, a administração geral, ela integra a administração pública. E quando se fala de administração geral, se fala dos teóricos, que inclusive eu vou apresentar para você,
na aula de hoje, se fala das ferramentas e se fala das várias áreas, né? Então lembre disso, né? A administração geral integra a administração pública. Agora, alguns editais, eles apresentam apenas e tão somente o termo administração pública. E nesse caso, tem um certo risco, principalmente se você já estudou a administração ou se você é formado nessa área. E qual é o risco existente? O risco existente é o risco de você ter estudado, por exemplo, matriz SWOT, ter estudado, por exemplo, Balance Scorecard, ter estudado as várias ferramentas administrativas, gestão de projetos, gestão de processos, lá na universidade, focado na iniciativa privada. Porque quando você foca na iniciativa privada, o estudo sobre administração, o objetivo é sempre visar o lucro, visar o interesse dos acionistas, né? Ou seja, visar o crescimento da organização. Mas quando você vai aplicar essas mesmas ferramentas na administração pública, você tem que invertê-la. Você tem que inverter a matriz SWOT, você tem que inverter o Balance Scorecard. Se você nunca estudou administração na vida e você nem imagina quais são esses termos que eu estou apresentando para você, fica tranquilo, porque esses termos, a gente vai trabalhar com calma, a gente vai desenvolver com tranquilidade e serenidade para que você possa conhecer um por um. Agora, se você é iniciado, você precisa dar um passo atrás. E por que você precisa dar um passo atrás? Porque você vai perceber que muita, mas muita ferramenta que você está acostumado a trabalhar lá na iniciativa privada, quando você estuda para concurso, ele é invertido, ele é alterado. Deu para entender? Continuando a terminologia, né? Continuando o desenvolvimento e o estudo dos termos, nós temos também, é muito comum você num edital não encontrar os termos administração geral ou administração pública, e sim encontrar o termo gestão pública. E aí que tem um elemento de diferencial importante, né? Porque a gestão pública integra os dois. Pois é, né? Quem disse que a banca organizadora vai facilitar a sua vida? Quem disse que a função da banca organizadora é te ajudar? A função da banca organizadora é te derrubar. A função da banca organizadora é te induzir ao erro. Então, quando aparece em concurso o termo gestão pública, aí você tem a integração dos dois elementos, a administração geral e a administração pública. Perfeito? Então, é um termo genérico, né? É um termo que fala de todos os aspectos da administração, digamos assim. Olha, os outros dois elementos, eles apareciam majoritariamente separados, né? Gestão de pessoas e gestão de materiais. Então, nós encontrávamos esses termos, né, gestão de pessoas e gestão de materiais, como tópicos isolados. A gestão de pessoas, ela trabalha a evolução do antigo setor de RH, gestão por competências, gestão do conhecimento, que inclusive é um curso à parte que eu tenho aqui no Alfa. E gestão de materiais trata de compra, classificação, fornecedor, estoque, armazenagem, layout, inventário, tombamento. E por mais que a administração geral, ela sim integre gestão de pessoas e gestão de materiais, alguns editais tratam esses termos separados, como tópicos separados. Mas qual o problema? O problema é que você vai perceber que esses temas eles ficam escondidinhos dentro de administração. Então, sabe o que é o mais comum hoje em dia? Noções de administração. Aí você encontra elementos de administração geral, como as teorias administrativas. Eu vou apresentar as teorias administrativas. Eu vou trabalhar com você ao longo das próximas aulas. Apresenta elementos de administração pública, como, por exemplo, evolução do Estado brasileiro, mas também apresenta gestão de materiais e gestão de pessoas. O que, na minha humilde opinião, é uma baita sacanagem. E sabe por que é uma baita sacanagem? Porque, por exemplo, ó, eu vou só pontuar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Em 2022, aconteceu a prova da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas. E por que eu estou falando dessa prova? Porque eu estava trabalhando o material dessa prova recentemente, então eu me lembrei. E lá tá assim, noções de administração. Aí tem um monte de tópico, alguns de administração geral, outros de administração pública. E no final do edital, tá só uma frase lá, gestão de materiais. E outra frase, gestão de pessoas. Porra, isso é um curso inteiro, né? Então tome cuidado com isso. Esse curso,
não vai abordar nem gestão de pessoas, nem gestão de materiais. Eu leciono essas duas matérias, mas você vai perceber que em alguns momentos eu vou fazer referência, porque não tem jeito. Por exemplo, quando eu for trabalhar reformas administrativas, eu vou ter que falar para você em que momento da história deixou-se de trabalhar o conceito do antigo RH para se trabalhar o atual conceito de gestão de pessoas. Eu vou ter que dizer para você em que determinada época da história, aquilo que você estuda lá no direito administrativo, que é a lei da licitação, sem entrar numa matéria que não é a minha, começou a ser importante na administração. Você entendeu como existe uma área enorme de interseção entre as matérias? E aí, continuando, né, essa tal interseção, continuando essa tal área de interseção, nós temos também a administração financeira orçamentária, o famoso AFO. Aí já é uma matéria que eu não leciono, é uma matéria super complexa, né, que você estuda o plano plurianual, a LDO, a LOA, a previsão orçamentária. E, na verdade, a administração financeira orçamentária também é uma matéria específica, também é uma matéria separada, mas às vezes fica escondida dentro de administração. Então é por isso, né, que eu pontuei aqui, é por isso que eu apresentei aqui esses elementos, justamente por esse aspecto, né? Porque por mais que seja uma matéria separada, por mais que seja uma matéria distintiva, por mais que seja uma matéria que nós estudamos de forma isolada, você vai perceber que alguns elementos, você vai perceber que alguns aspectos, eles vão aparecer dentro de administração, como, por exemplo, controle hierárquico, controle finalístico, como, por exemplo, em que momento da história você começou a ter a responsabilidade fiscal e a lei de responsabilidade fiscal, entre outros elementos. Continuando, e finalmente, por incrível que pareça, muitas vezes você encontra na prova, no meio do edital de administração, alguns elementos que são originários de arquivologia, por incrível que pareça. Né? Então, é muito comum, principalmente em provas de polícia civil, você encontrar lá todo o programa, né, todo o edital de administração, e lá no meio um tópico ou outro que é literalmente de classificação de documentos, movimentação de documentos, tabela de temporalidade, elementos que são relacionados à arquivologia. Resumo da ópera, essa é a amplitude. Perfeito? Então, o que eu vou trabalhar com você no curso, né, nas aulas que vão se desenrolar, é a administração geral, a administração pública, e esses dois integram gestão pública. Não vou trabalhar gestão de pessoas, mas tenho que citar, tenho que pontuar alguns elementos de gestão de pessoas, assim como pontuar alguns elementos de gestão materiais. Todas essas matérias eu ministro, eu dou aula. A administração financeira orçamentária, não. Aí já é outro tópico, não leciono isso, apesar de conhecer a matéria. E a arquivologia eu também dou aula, só que às vezes a gente tem que pontuar. Você entendeu? Como se você não tomar cuidado, se você não ficar esperto, se você não tiver muita clareza sobre quais são os limites do estudo de administração, você fatalmente vai acabar estudando coisa errada. Você fatalmente vai ficar esticando a corda até tópicos que não nos interessam. E esse é o grande problema, essa é a grande preocupação. O grande problema, a grande preocupação é você estudar além do que devia. Porque eu sempre digo que se você estudar quem do que você deveria estudar, é um erro tão grande quanto você estudar além, né? Então, entenda o que eu vou dizer, não é um palavrão. O que abunda, atrapalha. O que abunda e vai além daquilo que você precisa, mais atrapalha do que ajuda. Perfeito? Bom, e aí tem um outro elemento importante, tem outro elemento extremamente significativo, que é a relação, a permeabilidade que o estudo de administração tem com duas matérias, o direito administrativo e o direito constitucional. Eu não vou ficar lendo o trecho, né? Esse trecho ele está no material que eu produzi e enviei para você, né? O PDF da aula, mas literalmente é isso, né? Literalmente o estudo de administração, ele perpassa essas duas matérias, ele relaciona-se com essas duas matérias. Em que sentido? O estudo de administração, ele perpassa, ele se relaciona, ele se vincula com o direito administrativo, no sentido
de que você, por exemplo, olha que interessante, né? Lá no direito administrativo, você estuda, você estuda o controle que existe no órgão público da direta, que é o controle hierárquico. O controle exercido da direta sobre a indireta, que é o controle finalístico. Se você nunca estudou isso, estudarás. Mas lá no direito administrativo, a abordagem do professor é do ponto de vista legal, do ponto de vista dos limites da lei, do ponto de vista da influência legal do órgão público na entidade da indireta. Agora, na administração, nós estudamos o porquê, nós estudamos de onde veio, nós estudamos por que tomou-se essa decisão de estruturar do jeito que nós conhecemos a direta e a indireta, qual é a origem com o regime militar no Brasil e a sua reforma administrativa, como a Constituição de 88 ela representou, do ponto de vista teórico, a influência de um importante teórico chamado Max Weber, que torna a Constituição Federal, promulgada em 88 e vigente hoje, né, uma Constituição extremamente controladora, extremamente centralizadora. Então aqui nós estudamos a origem da história. Você já assistiu o History, aquele canal da TV Paga? Pois é. Então aqui é mais ou menos isso, né? Você estuda o âmago das coisas. Eu não vou trabalhar com você quais são as entidades da indireta, empresa pública, autarquia. Não, não é isso. Isso você estuda lá. Aqui eu vou te explicar por que tomou-se essa decisão. O que significa do ponto de vista teórico-administrativo você tem entidades da indireta? Quais são as vantagens e desvantagens do ponto de vista social, do ponto de vista da governança, do ponto de vista do empoderamento social ou do ponto de vista do controle social, você ter essa divisão estrutural do Estado brasileiro. Perfeito? E também existe uma área fortíssima de correlação com o direito constitucional, sem entrar no direito constitucional, sem aprofundar o direito constitucional. Que é, na verdade, tudo que levou a nós chegarmos na Constituição de 88. Isso é interessante, porque quando nós encontramos questões de administração para concurso público, nós vemos muita, mas muita questão que trata da origem teórica da decisão de 1988 de promulgação da Constituição. E aí você vai entender que, na verdade, olha que louco, né? A Constituição de 88, ela tem decisões, ela tem determinações que referenciam-se aos anos 30 do século passado. Inclusive tem uma famosa questão da CESP, Sebrasp, que diz que a Constituição de 88, do ponto de vista administrativo, retorna aos anos 30. Essa frase dita assim é super estranha, né? Essa frase dita assim é super complexa. Essa frase dita assim é tipo, como assim? Como que o negócio retoma o outro? Mas é isso mesmo, né? Então a Constituição de 88, do ponto de vista administrativo, retorna aos anos 30. Então o controle entre os três poderes, né? O famoso sistema de freios e contrapesos, a obrigatoriedade de concurso público para que você se torne servidor público estatutário, o controle exercido pelo Tribunal de Contas da União sobre a administração e os três poderes, tem toda origem teórica, e a gente estuda essa origem teórica, beleza? Mas o início do curso, ele vai falar de algumas palavras que aparecem no seu edital que geram bastante confusão. São termos e palavras que estão escondidas, e aqui, o que eu vou começar a dizer, né, o que eu vou começar a pontuar com você agora, eu sinceramente acho que é uma das maiores sacanagens que existem no estudo para concurso público. E sabe por que eu acho? É uma das maiores sacanagens que existem para concurso público. Eu só acerto aqui. Pronto, agora está tudo certo. Por que eu acho que é uma das maiores sacanagens? Porque você vai perceber que aparece assim no edital: abordagem clássica, abordagem sistêmica, abordagem burocrática, abordagem do mercado, abordagem de gestão de pessoas. E você, meu irmão, você não precisa ser um especialista em administração para saber, afinal de contas, quem são os teóricos de cada abordagem. Mas eu vou detalhar para você. Então, essa aula é exatamente isso, né? É exatamente um guia para você entender quais são os temas. Opa, apareceu a abordagem clássica? Quem que eu tenho que estudar? Apareceu a abordagem sistêmica?
Quem eu tenho que estudar? Deu para entender? Por isso que aparece, inclusive, em todos os editais, bases da administração, conceitos básicos da administração. Então vamos aí para a evolução dos grupos, né? E para a evolução das teorias e a vinculação de uma teoria com a outra, porque essa vinculação de uma teoria com a outra é fundamental. Essa vinculação de uma teoria com a outra, e se você entender como cada teórico se encaixa, digamos assim, em cada teoria, aí a gente se dá muito bem na hora dos estudos, né? Você vai perceber que nos editais, deixa eu habilitar o laserzinho aqui, porque aí a gente vai acompanhando e fica mais fácil de você visualizar onde eu estou. Aqui. Quando se fala, o edital só fala abordagem clássica. E quando o edital fala abordagem clássica, é abordada a teoria clássica da administração e a teoria científica da administração. Então, inclusive, você vai perceber que essa ordem é exatamente a ordem das aulas, porque eu começo trabalhando as teorias, e as teorias estão dentro de administração geral. Ué, mas então, se é administração geral, aqui nesse caso não tem nada a ver com administração pública? Tem muito a ver com administração pública. Porque a administração pública brasileira não criou teorias do nada, né? Então, quando você tem a direta, a indireta, todos esses elementos que eu pontuei com você, quando você tem a reforma gerencial dos anos 90, quando você tem a postura contingencialista da administração pública brasileira, você vai perceber que é tudo influenciado por alguns teóricos e outros nem tanto. Então, vamos lá. Então, a abordagem clássica, né, tem os dois teóricos, que são os dois iniciais teóricos da moderna administração. E é interessante porque esses dois teóricos, eles se completam, eles se complementam. Por isso que eles fazem parte da mesma abordagem. Enquanto o Fayol, ele olha para a estrutura, ele olha para os níveis administrativos, ele olha para quem toma conta da organização, o Frederick Taylor olha para as tarefas. Tanto é que essa teoria do Frederick Taylor, que olha para as tarefas, ela dá origem para o Fordismo, né? A gente não estuda o Fordismo, porque o Fordismo ele é uma teoria muito vinculada ao processo produtivo. E no serviço público você não vai ter processo produtivo, né? No serviço público você vai ter atendimento ao público. E aí, por essa razão, justamente pelo foco ser essa questão de atendimento ao público, e não de produção, e a gente não entra no Fordismo. Mas a teoria científica do Fayol, que olha para as tarefas, dialoga claramente com a teoria que deu origem à teoria de Ford. Bom, logo depois de estudar abordagem clássica, nos editais também aparece o termo abordagem burocrática. E a abordagem burocrática, aí já é diferente, né? A abordagem burocrática, ela é a mais importante. A abordagem burocrática ela é tão importante que basicamente ela só tem um teórico, né? E basicamente, quando se fala de abordagem burocrática, se fala da teoria burocrática de Max Weber. Weber é, sem sombra de dúvidas, o mais influente teórico da administração de todos os tempos. Porque ele é o pai da sociologia, ele é o pai da burocracia, e ele é o teórico que possibilita você estruturar o controle, estruturar a hierarquia, estruturar toda a base do serviço público que nós conhecemos hoje. Deu para entender? Então, por exemplo, né, quando eu for trabalhar com você a Constituição de 88, você vai perceber que a Constituição de 88 ela é absurdamente burocrática. Eu vou te dar apenas um exemplo. Artigo 37 da Constituição Federal. Princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, são todos princípios que têm origem na obra de Weber. E a eficiência? A eficiência vem depois. A eficiência é outro papo. A eficiência ela tem outra origem. Mas essa teoria é uma das mais importantes e, portanto, uma das que mais cai em prova. Continuando, olha só, aqui tem um certo problema, né? Porque as abordagens do pós-guerra, aí elas aparecem literalmente com o nome das teorias. A teoria neoclássica e a teoria japonesa, que é de Deming. E por que eu digo aqui nessa introdução que a teoria neoclássica ela tem várias referências? Por um motivo. Porque, assim, né? Quando acontece a Segunda Guerra Mundial, o fato de acontecerem guerras, né, o fato de acontecer uma grande guerra, como a Guerra da Ucrânia,
ela movimenta positiva ou negativamente os mercados, movimenta positivo ou negativamente a atividade econômica. E ao movimentar os mercados, ao movimentar a atividade econômica, você percebe que tem elementos positivos, tem aspectos positivos. Então, nesse sentido, a teoria, a teoria neoclássica, ela questiona parte, ela questiona um pedaço dos clássicos. Não questiona tudo, né? Mas questiona alguns. E a teoria japonesa, ela introduz dois elementos extremamente importantes na administração, que é o treinamento, que hoje nós chamamos de educação corporativa, e a busca pela qualidade total. Tanto é que Deming ele vai para o Japão e a chamada teoria japonesa, que desdobra no toyotismo, né? Que é a teoria desenvolvida lá na Toyota, cá entre nós, né? Deu tão certo que hoje o Japão é uma das maiores economias do mundo. E aí eu percebo que tem muito edital que fala assim, abordagem clássica e sistêmica. Você já viu que a abordagem clássica é Fayol e Taylor, né? Todos os teóricos que eu vou particularizar, todos os teóricos que eu vou aprofundar. Porém, em prova, também aparece a abordagem sistêmica. Inclusive, a abordagem sistêmica é a que mais aparece. O que é comum nos editais? Administração, abordagem clássica, burocrática e sistêmica. Então, a abordagem sistêmica, ela tem duas teorias. A teoria geral dos sistemas, de Ludwig Bertolfly, essas questionam todas as anteriores, particularmente a clássica. Então, aqui você tem um antagonismo, né? De um lado, você tem os dois teóricos clássicos, de outro lado, você tem a abordagem sistêmica. A teoria geral dos sistemas, grosso modo, ela parte da premissa que tudo tem relação, tudo está vinculado, tudo não tem área do saber, tudo está vinculado, tudo está junto, tudo está correlacionado. E a teoria contingencialista é uma teoria moderna, que tem vários teóricos que contribuem com essa, que estabelece o conceito de que na administração nada é absoluto, tudo é relativo. E que, portanto, uma solução anterior, às vezes, não pode ser uma solução para um problema futuro. E, finalmente, né, para a gente completar essa apresentação das teorias, que vão ser os elementos que eu vou trabalhar, existe uma área das teorias que aqui eu vou ter que pelo menos pontuar com você, já que não é um curso de gestão de pessoas, mas eu tenho, né, o curso no Alfa de Gestão de Pessoas, que são as teorias das relações humanas. E aí, pontualmente, né, passando muito rapidamente, a teoria das relações humanas de Alton Meio, que entende o ser humano como um elemento complexo, a pirâmide das necessidades humanas de Maslow, é bem famosa, né? Essa pirâmide ela é bem conhecida, é bem famosa. A teoria bifatorial, que olha que interessante, questiona relativamente a pirâmide de Maslow. Então, essa teoria, ela questiona alguns elementos da teoria anterior. E a teoria X ou Y, que parte da premissa que o trabalho ou ele é algo positivo ou ele é algo negativo. Ou ele é prazeroso ou ele é oneroso. E finalizando, nós também temos que trabalhar as teorias do mercado. A teoria da globalização das empresas, que apresenta que você tem que apresentar, inclusive no serviço público, o produto certo na hora certa, e a teoria das 5 forças de Porter, do famoso Michael Porter. Então, esse mapinha é um mapinha para você saber o que estudar e como interpretar o seu edital. Né? É uma introdução ao estudo de administração que tem muita complexidade, que tem muito detalhe, mas pode confiar. Estamos nisso há muito tempo. E o professor de concurso público ele é um facilitador de sonhos. Né? É para isso que nós estamos aqui. O sonho é teu. O cargo vai ser teu, o salário vai ser teu, mas nós estamos aqui para facilitar, para sermos os seus mecânicos no seu grande prêmio que almeja a conquista do cargo público. Teóricos de administração geral, que influenciam, evidentemente, a administração pública brasileira, porque as escolhas, os modelos, os parâmetros da administração pública perpassam a administração geral. Então, existe uma relação de causa e efeito entre administração geral e pública. Nesse sentido, nesse contexto, nós percebemos que muitos dos teóricos que eu for trabalhar com você e que são abordados em prova, eles determinaram as escolhas feitas pela administração pública ao longo das várias etapas e ao longo dos vários modelos.
Então, antes de falar do importantíssimo primeiro teórico, que cai direto em prova, vamos contextualizar algo importante. A administração sempre existiu. Administrar é você organizar o trabalho coletivo de mais de uma pessoa. Então, quando você tem trabalho coletivo, quando esse trabalho coletivo ele tem a mínima organização, o que nós temos é a administração. Só que a administração, ela teve uma fase amadora, uma fase primária. E nessa fase primária, quem administrava também executava tarefas. Então não existia uma separação entre atividade meio e atividade fim. Então, por exemplo, se você tivesse um grupo de plantadores de tomate, quem organizava os plantadores, quem administrava, também plantava. Então guarde isso porque é importante. Quem administrava também executava. Não existia uma distinção. E, portanto, administrar era uma tarefa, como tantas outras que existiam na atividade profissional. E era assim, e o pagamento era por empreitada. Do mesmo jeito que você paga o pedreiro. Você não tem um pedreiro contratado para fazer obra na sua casa, né? Por mais que você adore uma obra, tem gente que curte uma obra, né? Então você não vai deixar um pedreiro CLT contratado para quando você quiser fazer uma reforma. Então você faz o acordo com o pedreiro e aí você paga por empreitada. E qual é o problema, hoje em dia, de você pagar por empreitada? O problema é que você não tem muito controle. O problema é que se o pedreiro, minha mãe diz, se você arrumar um bom pedreiro, casa sua filha com ele, porque senão o cara vai te deixar na mão, porque ele vai receber um trabalho melhor, um trabalho que remunera mais, e aí ele vai ficar te enrolando. Meu apartamento aqui, eu tive um pedreiro frango, gente boa, chapa, ele era frango porque ele jogava na várzea, era goleiro, e ele era ótimo, baita profissional, né? Tudo que ele fez aqui ficou muito bom, só que ele dava umas sumidas de uns 3, 4 dias, dizendo que estava doente e tal, mas muito provavelmente ele tinha arrumado uma empreitada ali que dava um ganho maior para ele. Bom, aí acontece a segunda revolução industrial. E na segunda revolução industrial, que é a revolução da energia elétrica, né? Que as organizações elas começam a utilizar a energia elétrica para estruturar as próprias empresas, acontecem dois fenômenos que a impressão que nós temos é que o mundo é perfeito. Dois fenômenos casados, combinados, que dá a impressão que agora vai, agora está tudo certo. Que é o crescimento desenfreado das organizações, por conta do uso da energia elétrica, as empresas se tornaram as primeiras grandes empresas do mundo. Isso no final dos anos 1800, início dos anos 1900, e mão de obra abundante, muita gente para trabalhar. Então, assim, né, analisando de forma pontual, parece que é um mundo perfeito, né? Mão de obra abundante, muita gente querendo trabalhar e, é, por outro lado, crescimento desenfreado das organizações. Só que tinha um problema. O problema é que era muito difícil administrar. E por que era muito difícil administrar? Porque o pagamento era por empreitada. Você sabe que tem um filme que chama Cinderella Man. No Brasil chama-se A Luta pela Esperança. E esse filme, A Luta pela Esperança, Cinderella Man, ele conta a história real, né, de um boxeador. Quem faz o, o personagem principal é Russell Crowe. É um boxeador que vive a Grande Depressão. E na época da Segunda Revolução Industrial, anos depois, né? E aí tem uma cena emblemática de pagamento por empreitada, e é aquele monte de gente, né? Aquela multidão de trabalhadores em frente ao porto. E aí o capataz lá, o supervisor do porto, chegava e dizia: Ah, hoje vai trabalhar você, você, você e você. E aí os caras trabalhavam carregando saco, e no final do dia eles ganhavam a empreitada do dia. Então você não controla, porque amanhã talvez não tenha mais. Imagina se o Alphacom tivesse professores para uma aula. Então como que você vai controlar a qualidade do cara? E como que ele vai garantir a qualidade se não se sabe se amanhã ele vai estar lá? Então, justamente para resolver essa situação e justamente para tentar dar uma alternativa para essa solução, e no início do século passado, vários teóricos começaram a desenvolver estudos sobre o trabalho, e um dos mais importantes foi o teórico que eu vou trabalhar hoje, que é o pai da administração moderna, que é o Henry Fayol, que cria a teoria clássica da administração. E o Henry Fayol, que cria a teoria clássica da administração, ele tem uma teoria
que é baseada num livro lançado em 1916, chamado Administração Geral e Industrial. E essa obra, esse livro, Administração Geral e Industrial, é baseada, concentrada, é conceitualizada em você olhar para o nível estrutural. Então, atenção, hein? Palavra-chave para concurso público. A teoria clássica, ela tem ênfase na estrutura. A teoria clássica, ela olha para os níveis de cima. Ela não se preocupa com o processo produtivo. Ela se preocupa em como as chefias vão administrar os trabalhadores. Então é por isso que a teoria clássica é uma teoria top-down. É uma teoria de cima para baixo e é uma teoria de ênfase na estrutura. O Henry Fayol, ele determina que o administrador, ele tem que ser uma função de dedicação exclusiva. Quem administra só administra, não executa mais. E é errado você pegar alguém que executa a tarefa para administrar. Você precisa ter uma separação. E aí, ele cria a figura do administrador. Então, se você fez faculdade de administração, dê graças ao Henry Fayol, que cria a figura do administrador e que determina aquilo que o administrador fará. Determina quais as atividades do administrador. E olha a primeira sigla que você vai ter que memorizar, porque são várias siglas, né? Várias. Que ao longo do curso de administração a gente tem que memorizar. As funções do administrador é PO3C. Prever, né? Hoje em dia atualizado para planejar. Organizar, comandar, coordenar e controlar. Ou seja, quais são as duas mudanças que ocorrem com o Fayol que não existiam na administração anterior? Agora, você não está vendo executar aí. Dentre o PO3C, prever, organizar, coordenar, comandar e controlar, não tem executar. Então, Henry Fayol, ele cria uma pessoa, ele pega uma pessoa e diz: as organizações devem ter uma pessoa que é o administrador. Esse administrador não vai mais cumprir uma função de administrar. Ele vai ter uma função não vai cumprir mais uma tarefa de administrar. Ele agora vai ter uma função de dedicação exclusiva que é administrar, e quem administra não executa. E essa é a origem da atividade meio e da atividade fim, que hoje em dia é tão comum na organização das empresas. Perfeito? Quem administra não executa. Administrar não é mais e tão somente uma tarefa e passa a ser uma função. Então eu só administro, eu só fiscalizo, eu só visualizo os outros que estão abaixo de mim do ponto de vista hierárquico. E o Henry Fayol, ele vai além, né? O Henry Fayol, ele cria as áreas essenciais de uma organização. Essas áreas essenciais, né, que a gente determina como área essencial, na verdade são os departamentos, né? Se a gente for atualizar para a linguagem atual, são os departamentos que existem em uma organização. E os departamentos que existem numa organização, eu pus aqui uma observação só para fazer um link importante, que é o seguinte, ó. Na verdade, o Henry Fayol, ele cria essas áreas, esses departamentos. Ele diz que esses departamentos, que eu vou detalhar daqui a pouco, são os que devem existir obrigatoriamente numa organização, ponto final. Aí, mais para frente, um teórico importantíssimo, chamado Max Weber, na verdade, o teórico mais importante da administração, ele determina que a área administrativa é a área mais importante. Deu para entender? Então, o que o Fayol diz? Que você pode ter quantas áreas, quantos departamentos você bem entender. Só que alguns são fundamentais. A área financeira, a área técnica, a área comercial, contábil, de segurança e administrativa. E tem toda a lógica, posteriormente, Max Weber estabelecer que a área administrativa é a mais importante. Porque se eu pego uma figura para ser o administrador e eu coloco o administrador, digamos, num nível de cima, eu coloco o administrador num patamar superior, eu estabeleço que o administrador ele está acima dos outros. E é por isso que se estabelece que a área administrativa, né, historicamente, é a área mais importante de uma organização. Porque, meu irmão, se você não tiver planejamento, se você não tiver organização, se você não tiver comando, controle e coordenação, você, na verdade, é uma empresa amadora. É uma empresa mambembe. Mambembe, sabe aqueles grupos de teatro? Ficam viajando de cidade em cidade, fazendo apresentação adaptada com o que tem na cidade, na praça da cidade.
Então, mambembe, né? Tipo, adaptado. Agora, na arte, o improviso é legal. No rap, na batalha, na rinha de rap, na rinha de MCs, a, a, do qual o Emicida foi rei, o improviso é bacana, mas na administração não. Na administração não pode. Portanto, a área administrativa controla todas as outras. Deixa eu só fazer uma observação para você não errar uma questão de bobeira em prova, porque quando a gente pensa na área de segurança, é muito comum nós pensarmos numa área de segurança pública, né? Nós pensarmos no conceito da segurança pública. E, na verdade, não tem nada a ver. Porque, segundo Fayol, na sua obra Administração Geral Industrial, de 1916, e ainda extremamente relevante, tanto que ele cai em prova, ele diz que a área de segurança é a área que cuida da estrutura da organização. É a área que cuida do maquinário, a área que cuida do prédio. Então, quando a gente for estudar administração, né, nas aulas, imagine a área de segurança como uma área que é da estrutura, perfeito? E não necessariamente segurança vinculada à defesa da propriedade, à defesa dos direitos e o cumprimento do dever. Beleza? E o Fayol, ele criou 14 princípios. É óbvio que eu vou pontuar esses 14. E é isso que cai, viu? Mais do que isso, virou filosofia. Mais do que isso, virou tese de doutorado. Mais do que isso, é o erro pela abundância, meu irmão. E para concurso público, o que abunda, atrapalha. O que abunda e vai além do necessário, atrapalha. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos desenrolando, né? E eu vou apresentar para você os 14 princípios de Fayol. Eles eventualmente sempre caem um ou outro na prova, mas é evidente que dentre os 14 princípios, alguns são mais importantes do que outros. Alguns são mais relevantes do que outros. Alguns são extremamente relevantes e importantes. Então vamos lá, continuando, apresentando os 14 princípios, e você vai perceber nitidamente que vários desses princípios estão, na verdade, vinculados à estruturação da administração pública. É isso mesmo. Vários estão vinculados à estruturação e à organização da administração pública como nós conhecemos. Então vamos lá, vamos desenrolar, vamos trabalhar para entender esses elementos, os 14 princípios de Fayol. Que aqui estão apresentados, digamos, pontualmente, né, para a gente ir desenvolvendo. Divisão do trabalho. Olha, se o Fayol ele diz que o setor administrativo ele está acima do setor operacional, e se o setor administrativo, estando acima do setor operacional, ele determina e alinha o setor operacional, existe uma clara divisão do trabalho. E essa clara divisão do trabalho é um trabalho que ele começa a ter uma divisão entre teórico e prático. Isso é uma questão que a gente ainda vai ter que trabalhar com os outros teóricos. Então pense comigo, eu sou administrador de uma fábrica de automóveis. Então eu não ponho a mão na massa. Eu não ponho a mão no parafuso. Eu não aperto nenhum parafuso. Porém, eu administro. E aí existe uma divisão do trabalho que é a primeira vez na história da administração que se divide trabalho teórico e trabalho prático. Trabalho intelectual e trabalho braçal. Então esse conceito começa a ser dividido aqui, porque antigamente é óbvio que existia é, pensamento intelectual sobre o trabalho, mas era muito arcaico e quem fazia isso também punha a mão na massa. Então esse é o conceito da divisão do trabalho. E também existe um conceito que hoje ele está enraizado, né, em todas as administrações e em particular na administração pública, que é o conceito da autoridade. Então o conceito da autoridade ele está baseado no fato de que você precisa estabelecer uma relação de atividade meio e atividade fim, e a atividade meio tem autoridade sobre a atividade fim. A atividade meio é a atividade de suporte, é a atividade de estrutura. A atividade meio é a atividade que pensa a execução do trabalho, mas que não executa o trabalho. Então, geralmente a gente fica revoltado porque quem põe a mão na massa não é o cara que pensa o trabalho. É igual futebol, né? Tem o técnico de futebol. E o técnico é o administrador da equipe. O técnico, ele planeja, o técnico, ele organiza, ele controla, coordena e comanda.
Às vezes não dá certo, mas a ideia é essa. Às vezes rola um 7-1 para a Alemanha, mas às vezes rola 2-0 na Alemanha no final da Copa do Mundo, pelo mesmo técnico, inclusive. Então, a autoridade ela é estabelecida quando você cria atividade meio e atividade fim, e a gente sabe que o conceito da autoridade é todo o conceito que nos leva posteriormente à chefia. Um outro conceito importante é o conceito da disciplina. Por quê? Porque se você tem antigamente uma relação que é uma relação de meio administração do seu trabalho arcaico, administração do seu trabalho que qualquer um faz, você não precisa ter disciplina de centralização, porque afinal de contas, quem administra também executa. Você simplesmente pega um dos administradores para administrar e um dos executores para administrar, e, portanto, você não tem muita necessidade de disciplina hierárquica. Aqui não, aqui você começa a olhar para os níveis de cima e você começa a estabelecer relação com os níveis de cima. Então você percebe como toda essa história de respeito hierárquico, avaliação de desempenho, chefia imediata, tudo isso, hierarquia, tudo isso tem uma primeira origem, tem um primeiro passo, exatamente aí, exatamente na obra desse teórico, que cria a figura do administrador, que cria a figura de quem comanda, controla a organização. Unidade de comando. Ó, eu vou falar dos dois próximos de forma combinada, porque eles dialogam muito um com o outro. Então a gente tem que tratar de forma conjunta. Comando e direção não é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia, quando a gente fala de unidade de comando, a gente fala muito da figura do líder. Não foi Fayol que criou a figura da liderança, mas hoje em dia a unidade de comando, estruturada por Fayol, é representada pelo líder. Vamos entender. Quem comanda um time no campo? O craque do time. E muitas vezes ele não é o capitão do time. Muitas vezes o capitão do time, ó, por exemplo, quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo de 2002, quando ganhou o Penta, o capitão era o Cafu, lateral direito. Mas quem comandou o time no campo foi o Ronaldo, fez 2 gols na final. Então, o comando é o líder. Por exemplo, numa ação policial, quando você tem o delegado é o chefe, né? O delegado ele tem o poder hierárquico da função que ele ocupa. Agora, quando você tem uma investigação, quando você tem uma operação policial, muitas vezes o investigador mais antigão, muitas vezes o investigador que está há mais tempo, né, na atividade policial, ele encabeça, ele vai à frente, ele está ali na frente da equipe. E então essa é a unidade de comando, alguém tem que dar a ordem final. Você sabe que o Alphacom, ele parou, né, na época da pandemia, mas agora possivelmente voltaremos a fazer as missões. E as missões são justamente, pô, é só ver na internet, né? Eu participei de dezenas de missões do Alphacom, e as missões, elas são, ó, então estou falando agora desses dois elementos, né? São as unidades de comando e unidade de direção, que a gente, para entender os dois, tem que estudar de forma combinada. Então, sempre que tem esses eventos, 4.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, teve uma missão na Bahia que eu acho que foi o recorde, né? 4.000 pessoas divididas em dois auditórios gigantescos e a gente dando aula para aquela multidão. E me senti astro de rock and roll, e o pessoal ali focado, estudando, anotando matéria. E sempre que tinha essa atividade, o Evandro, né, o nosso CEO, fundador do Alphacom, ele estava lá, mas ele não cumpria papel de comandar aquela operação, até porque ele tinha que ficar solto para conversar com os alunos, para, né, conversar com quem ia lá visitar. Esses eventos sempre vem muito dono de curso local, vem muita gente que é tipo político da cidade. Então o Evandro ele tinha que ficar solto ali para representar o Alphacom. Então sempre tinha o RUD, responsável único direto. Quer dizer, ainda tem, né? Responsável único direto, que é o comando, que é o líder, que é o responsável por aquele projeto. E isso foi uma premissa criada pela teoria do Fayol.
E aí você tem a unidade de direção. Aí é diferente. Quando você fala de unidade de direção, você fala da chefia. Por quê? Porque a direção, ela é você internamente dar todas as condições para que a sua equipe, para que a organização, ela consiga atender os objetivos. Então, a direção ela é estabelecida pelo dirigente. E o dirigente é aquele que é o chefe, é aquele que tem o cargo ao seu lado, né? Então, por exemplo, né? Vamos pegar, sei lá, o Banco Central. Cai muita administração no Banco Central. E a administração, na verdade, cai em todas as áreas, né? Mas a presidência do Banco Central, ela, em última análise, tem que dar as condições para que o conjunto de servidores do Banco Central consiga executar suas funções de política monetária. Então, essa é a diferença entre um e o outro, essa é a diferença entre esses dois princípios, né, de Fayol, e por essa razão eu deixei os dois juntos aí na hora da explicação. Interesses gerais. Se você não tiver interesses gerais dentro da organização que sejam comuns, você nunca vai caracterizar uma organização. Você vai caracterizar um bando de pessoas que estão trabalhando próximas. Então, a diferença entre um bando de pessoas que trabalha próximas e uma organização é que você tem interesses gerais. Eu, por exemplo, tenho um interesse geral. Eu quero que o AlphaCon ele cresça cada vez mais. Eu quero que o Evandro seja um empresário, o Evandro e os seus sócios, né, sejam, e o Evandro na figura pública do Alfa, né, sejam cada vez mais bem-sucedidos. Por uma razão. É óbvio que eu quero que a empresa cresça. Para eu crescer com a empresa, para ela me dar melhores remunerações, para ela me dar maior oportunidade de eu dar aula para facilitar o seu sonho. Eu odeio meu chefe, eu quero que ele vá à falência. Bom, eu tenho uma triste notícia se você quer que o seu chefe vá à falência. Você quer então perder o emprego. Então não tem lógica isso, né? Então o que eu quero é que o Evandro se torne bilionário. O que eu quero é que o AlphaCon cresça cada vez mais, para que eu tenha mais demanda, para que eu tenha mais trabalho e que eu ajude na construção. Então isso são os interesses gerais. Remuneração. Olha só, eu estou falando, isso, o que eu vou falar agora é importante. Eu estou falando de um teórico que desenvolve a sua teoria baseada numa sociedade lá do início dos anos 1900. E a teoria dele é tão estruturada que até hoje, né, ela é bastante difundida e influenciada e aplicada, mas é necessário entender que a sociedade era outra. É necessário entender que as premissas da sociedade eram outras. Então, quando se fala de remuneração, entende-se o homem como um homem como ser humano, né? O homem como um ser meramente econômico. O homem como um ser que só se movimenta por La Plata, só se movimenta pelo vil metal, só se movimenta através de remuneração. E assim, né? As teorias administrativas que vieram depois, elas têm outra compreensão. Elas entendem o homem como um ser econômico, mas também social, como um ser que se motiva pela remuneração, mas que tem outras necessidades de motivações psicossociais. Perfeito? Continuando, né? Ainda eu vou chegar na mais importante teoria, e a teoria que quando eu lê-la, né? Quando eu ler o princípio, melhor dizendo, teorias ou princípios, né? De Fayol, você vai perceber que parece que foi escrito para o serviço público. Parece que foi conceitualizado para a administração pública, que é a centralização. Vamos trabalhar os dois por igual, que eu acho que vale mais a pena, né? A centralização é você ter uma ordem de comando, a centralização é você ter uma ordem unida, e a ordem é você ter regras, é você ter padrões. Esses dois princípios, eles são pré-estabelecidos. Equidade. A equidade, ela estabelece que é necessário um equilíbrio entre quantidades de chefias e quantidade de funcionários operacionais. A pirâmide, ela nunca pode ser invertida. Quando a pirâmide for invertida, é uma organização extremamente burocratizada. Você tem muito coordenador e pouco operacional. Você tem muito, tipo, manja, aquele lance de 5 caras ficarem olhando, um trocando a lâmpada, 3 caras ficarem olhando, o cara arrumar o poste. Pois é. Então você precisa ter equidade entre a quantidade de administradores
e a quantidade de administrados para que a sua estrutura burocrática tenha alguma coerência, né? Para que a sua estrutura burocrática tenha alguma lógica. A hierarquia é fruto de tudo que a gente diz, mas eu queria falar dessa aqui por último. Eu queria falar da estabilidade por último. A iniciativa é a proatividade, né? Hoje em dia a gente atualiza esse conceito de iniciativa para o termo proatividade. E o espírito de equipe é você trabalhar numa organização com interesses comuns. Mas vamos falar da estabilidade. Você lembra que antes da teoria clássica, o pagamento era por empreitada e você não tinha relacionamento nenhum com o funcionário, que ele ia embora e recebia depois do trabalho, ou ao final do dia de trabalho? Pois é. Então existe uma relação, existe uma conceitualização, que é uma relação e uma conceitualização de necessidade de você criar algum vínculo de estabilidade. E quando você tem a necessidade de criar algum vínculo de estabilidade, ele defende estabilidade no emprego, pode ser através de contrato de trabalho, pode ser através de lei trabalhista, pode ser através da estabilidade estatutária, mas por que você cria estabilidade? O paiol não pensou no bem-estar do funcionário, nesse caso. O paiol não pensou em você, funcionário, ter um planejamento de vida e garantia trabalhista. O que Fayol pensa numa forma do nível diretivo. Lembra que eu falei para você que a teoria dele é uma teoria de ênfase na estrutura? Portanto, o nível diretivo, ele tem mais facilidade de controle. E ele tem mais facilidade de controle quando eu tenho estabilidade. Aí eu posso te punir te dando advertência, eu posso te... O cara trabalha... Eu vou dar advertência pro pedreiro. Ele vai embora e não volta mais. Eu vou dar uma advertência, eu vou dar uma suspensão pro pedreiro. Eu quero que ele termine a obra. Então, quando você tem estabilidade, você facilita o controle por parte dos níveis diretivos. Perfeito? Eu vou trabalhar certamente com os teóricos mais polêmicos, com Frederick Taylor. E o Frederick Taylor é polêmico porque ele introduziu vários conceitos, que são conceitos que hoje a gente percebe que estão bastante enraizados, né? Conceitos de organizações mais tradicionais, de organizações com uma administração com um modelo mais rígido, e você vai perceber por que ele, em primeiro lugar, é tão influente, tão importante, em segundo lugar, é tão polêmico. Muita gente acha que a teoria clássica de Fayol, que eu trabalhei com você anteriormente, deu origem para a teoria científica. Na verdade, não. Na verdade, os dois teóricos, o Henry Fayol e o Frederick Taylor, são contemporâneos. São tão contemporâneos que eles fazem parte de uma mesma escola administrativa, que eu vou apresentar para você daqui a pouco, que é a escola clássica. Não confundir teoria clássica com escola clássica. Você lembra que eu comentei que o Henry Fayol, da teoria clássica, ele olhava para a estrutura? A ênfase da teoria dele era na estrutura e ele se preocupava com a forma que os administradores administrariam a organização. Portanto, é uma teoria lá, a teoria clássica, top-down. Já essa teoria aqui, a teoria científica, que eu vou trabalhar com você, é diferente. A teoria científica é uma teoria que tem ênfase nas tarefas. E ao ter ênfase nas tarefas, é uma teoria de baixo para cima. É uma teoria que olha para o trabalho, que olha para a produção. Então, enquanto uma tem ênfase na estrutura, essa tem ênfase nas tarefas. Enquanto uma é top-down, essa é down-top. Ela é de baixo para cima. Perfeito? Inclusive, você vai perceber, quando eu for detalhar, quando eu for entrar no detalhamento da teoria, que a teoria científica ela dá as bases para o Fordismo. Nós não estudamos o Fordismo, porque o Fordismo tem direta relação com produção, né? E nós não temos produção, processo produtivo no serviço público. Mesmo que a gente estude o conceito de gestão de processos, que processos também são rotinas, o processo produtivo do Henry Ford, da mecanização, da economicidade na produção, não tem a ver com o serviço público, mas o Taylor, ele dá as bases para o Fordismo. Tanto é que você deve ter assistido, se você não assistiu, você já viu pelo menos alguma cena do filme Tempos Modernos, do grande Charlie Chaplin. E o Chaplin, nesse filme Tempos Modernos, ele faz como se diz, um elogio, né? Ele faz uma dedicatória
ao Taylor e o Ford, né? Então tem aquela cena clássica do funcionário ficar, que é o Chaplin, né? Ficar parafusando tanto e tão repetidamente que ele vai para casa é, fazendo o processo contínuo. Então, esse filme, ele no final, ele apresenta de forma tempos modernos. Ele apresenta, tem dois grandes filmes que tem as imagens por aí do Chaplin, que é Tempos Modernos. Na verdade, tem vários, né? Mas Tempos Modernos e O Grande Ditador, que critica o processo massivo do trabalho e que critica o nazismo, são as grandes obras dele, né? Então vamos lá, vamos entender a teoria científica. Bom, o Taylor, olha para você ver como que a teoria científica, ela não é simplesmente uma consequência da teoria clássica, né? Eu comentei com você lá na aula que eu trabalhei Fayol, que a obra que deu origem à teoria clássica, ela foi lançada em 1916, chamada Administração Geral e Industrial. A base da teoria científica é um livro lançado em 1911, ou seja, antes da teoria clássica, chamado Bases da Teoria Científica. Então o livro foi lançado antes. É óbvio que você não tem que comprar o livro, porque o livro ele tem, sei lá, 99% do conteúdo que não vai cair em prova. O que vai cair em prova são elementos muito pontuais que eu vou trabalhar aqui com você. Bom, e o Taylor, ele tem vários estudos sobre o tempo. Então ele fica estudando durante anos nas fábricas. Lembre que as fábricas cresceram absurdamente por conta da energia elétrica, por conta da segunda revolução industrial. Então ele aproveita esse enorme crescimento das empresas para estudar as empresas e como se dá o processo. E ele faz um estudo sobre o tempo. E esse estudo sobre o tempo, ele mede qual é o nível de atenção, qual é o nível de foco, qual é o nível de interesse e qual é o nível de desinteresse que o funcionário tem ao longo do tempo. Então ele começa a estudar o funcionário no começo da sua rotina, né, no começo da sua jornada de trabalho, e ele vai estudando o funcionário e fazendo vários relatórios, vários estudos sobre desempenho, sobre cansaço, sobre interesse e sobre desinteresse. E é exatamente essa base do estudo dele, né? Então, quando se fala de Frederick Taylor, se fala dos famosos, que não é apenas um, né? Dos famosos estudos sobre o tempo que ele gerava. E aí, ele chega a uma conclusão. E essa conclusão que ele chega o faz escrever a obra, que dá origem para a teoria dele, que é a obra Bases da Teoria Científica. O ser humano tende ao ócio com tarefas complexas. Na verdade, ele não utilizou, na obra original, ele não utilizou o termo ócio. Ele utilizou o termo vadiagem. É que hoje em dia a palavra vadiagem tem outras conotações, né? Vocês acham isso? Você acha isso? Você acha que o ser humano tende à vadiagem? Como assim? O ser humano tende a, se ficar fazendo coisa muito complicada, ficar fazendo coisa muito complexa, começar a olhar para a parede, dar uma sapeada no Instagram, ver o que tem de novo aí no Facebook. Alguém usa o Facebook ainda? O que tem de novo no Facebook, né? Começa a dar uma sapeada. Então, ele diz isso, né? Que quando você tem tarefas muito complexas, tarefas muito detalhistas, tarefas muito individualistas, o ser humano tende a vadiar. O ser humano tende ao ócio, o ser humano tende a produzir menos. E aí, ele defende como alternativa para essa situação tarefas simplificadas e colaborativas. Então, na verdade, né, as tarefas simplificadas e colaborativas que ele defende é como uma alternativa a esse ócio que as pessoas têm quando têm tarefas muito complexas. E aí tem um exemplo que ajuda bastante a entender qual que é a base desse conceito. Vamos imaginar que você tem uma fábrica de automóveis que, por mês, fabrique 50 automóveis. E essa fábrica tem 50 funcionários. Mas cada funcionário fabrica o automóvel da primeira à última peça. Faz tudo. Põe os pneus até ligar o motor. Então você tem 50 automóveis fabricados em um mês, com 50 funcionários,
cada um montando o carro da primeira à última peça. Ou seja, tarefas individualistas e complexas. E Taylor, através do seu estudo, das suas planilhas, né, do seu famoso estudo do tempo, ele determina que isso é um fator de desinteresse, isso é um fator de desatenção, isso é um fator de desânimo do funcionário. Porque a tarefa é muito complexa, ele trabalha sozinho, não é colaborativo, ele não depende de ninguém e ninguém depende dele, ele faz tudo. Ele é o famoso generalista. E ser generalista, fazer 1 milhão de coisas, é você não ser especialista em nada. Você se desmotivar porque você não tem um incentivo de alguém esperando a sua produção ou de alguém que precisa produzir para você ter o seu trabalho. E quando ele defende as tarefas, portanto, simplificadas e colaborativas, ele defende uma mudança de lógica. E essa mudança de lógica ela está baseada no seguinte conceito. Ao invés dos 50 funcionários fabricarem 50 carros por mês, com cada funcionário fabricando o carro inteiro, da primeira à última peça, então eu vou inverter essa lógica. E como que eu vou inverter essa lógica? Eu vou criar cada funcionário executando uma tarefa pontual, simplificada e objetiva. Como assim? Cada funcionário executando apenas e tão somente uma função. Cada funcionário fazendo apenas uma tarefa repetitiva e uma tarefa simplificada, que aquela tarefa simplificada depende do outro. Então agora os 50 funcionários vão fabricar os 50 carros. Cada um vai fabricar uma parte. Cada um vai ser responsável por uma parte. E a parte que eu sou responsável da fabricação do carro, eu vou depender de alguém que trabalhe para eu ter condições de aplicar. E o que eu aplicarei no carro, outro vai depender de mim. Então, é assim, né? Então imaginem uma esteira e o carro para na minha frente e eu sou responsável por apertar os parafusos. E aí eu aperto só que o cara que está antes de mim na esteira, a função dele é colocar o parafuso. E eu aperto o parafuso. E o próximo, ele pinta o carro já com o parafuso posto. O que é isso? Na prática, o que significa isso? Linha de produção. Então, assim, o Taylor não era empresário. Ele não tinha fábrica, ele não tinha uma empresa. Ele era um teórico. Então, na verdade, as bases teóricas dele foram depois aplicadas e desenvolvidas, como eu falei para você, por Henry Ford na fábrica de automóveis. E é por isso que existe uma relação direta entre esses dois. Deu para entender? E olha como é interessante, né? Olha como que a teoria dele é extremamente influenciadora até os dias de hoje. Hoje em dia, por conta da precarização do mundo do trabalho, por conta do trabalho remoto, por conta da geração de renda através de trabalho desregulamentado, é muito difícil você ter uma pessoa que só faz uma tarefa e só cumpre uma tarefa. Mesmo no serviço público, né? Eu fui servidor público por 13 anos. E em grande parte desse tempo que eu fui servidor público, eu fiz outra coisa. Grande parte eu fui professor, outras partes eu tive empresa. Então, quando a gente olha para o mundo atual, é difícil você ver uma pessoa que trabalhou anos e anos na mesma empresa. É difícil você, por exemplo, pô, o cara tá há 30 anos na mesma... Tudo bem, eu tô há mais de uma década no Alphacom. Mas é difícil, né? É raro você ter uma pessoa que cria uma relação assim de tanto tempo, né? É raro você ter uma pessoa que gere ali um relacionamento de tanto em tanto tempo, né? Um relacionamento tão longo com uma organização. Mas antigamente isso era mais normal. Antigamente, a teoria... Você vai perceber ao longo do desenvolvimento das aulas que vários teóricos questionam vários elementos da teoria científica. Vários, vários. Vários teóricos questionam vários aspectos dessa teoria. E a teoria científica, ela tem o seu lugar, ela tem sua importância. Inclusive tem uma onda aí, né, de alguns teóricos que entendem que a teoria científica ela deve ser resgatada em vários elementos. Você vai perceber que a teoria científica, com todos esses elementos que eu estou te apresentando, ela não foi extinta, nem superada definitivamente. Pelo contrário, tem muitas áreas aí da atividade profissional que aplicam a teoria científica de uma forma direta. Mas você vai começar a perceber agora que
dos elementos que eu vou começar a apresentar para você, você vai pensar, pô, mas essa é uma empresa parada no tempo. Essa é uma empresa antiga. Mas, por outro lado, você vai perceber que a estrutura militar, por exemplo, se alimenta muito de Taylor. E não poderia ser diferente. Você vai perceber, por exemplo, que várias empresas de processo produtivo se alimentam muito do que eu vou falar agora. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte: olha para trás, olha para o passado. Você vai perceber, olhando para trás, que existem pessoas na tua família que trabalharam muito tempo numa empresa fazendo muita coisa. Isso é normal. As pessoas, elas trabalharam durante muito tempo fazendo a mesma coisa, executando exatamente a mesma atividade, executando exatamente a mesma função. É, E nesse sentido, nesses termos, você tem uma relevância do Taylor nos dias de hoje, mesmo que você tenha uma série de teóricos que eu vou trabalhar com você posteriormente, Elton Mayo, Maslow, Herzberg, Michael Porter, Peter Drucker, vários teóricos, tanto do mercado quanto da motivação, que questionam Taylor, principalmente Ludwig Bertalanffy, né? São teóricos que a gente vai desenvolver. Porém, ele ainda tem uma influência. Eu estou fazendo todo esse meio de campo, porque agora eu vou apresentar o âmago, né, o centro da teoria dele. E o centro, o âmago da teoria dele, está baseado justamente, exatamente, num aspecto que é o seguinte: olha só. Se a gente olhar para trás, a gente tem pessoas que trabalharam décadas, 20, 25 anos na mesma empresa fazendo a mesma coisa. Vocês sabem que a pessoa mais antiga, que há mais tempo trabalhando numa empresa, está no Guinness Book, e ele começou a trabalhar com 17 anos na empresa, ele está com 97 agora. Não sei se é um belga, não me lembro direito. Acho que é um senhor belga. E ele ainda trabalha na empresa. Então ele está 80 anos na empresa, mas isso é raro. Por exemplo, né, eu tenho um tio saudoso, né, irmão do meu pai, ele trabalhou 30 anos, desde moleque até aposentar, na mesma empresa que é uma multinacional fábrica de pneus. E aí ele falava assim para mim: ninguém fazia melhor, ninguém na empresa fazia melhor do que eu o que eu fazia. Aí eu brincava com ele dizendo: porra, tio, você ficava lá na esteira, apertava um botão no chão, aí a prensa prensava a marca do pneu no pneu. Ele, não sei o quê. Porque é isso, né? Tarefas repetitivas e tarefas de especialistas. Então o Henry Fayol, ele cria a figura do especialista. O cara que só faz aquilo e só faz aquilo. Hoje, meu irmão, para você sobreviver, você tem que fazer malabares, tocar bateria, tocar guitarra, dar aula e ainda fazer um Uber, entregar o iFood, fazer massagem localizada terapêutica. Então as pessoas fazem mil coisas ao mesmo tempo. Exatamente porque o mundo do trabalho mudou, as relações de trabalho mudaram e o mundo é outro, né? Tem um colega que trabalhou comigo durante um tempo, que deu aula no Alphacom, que o pai dele era representante comercial. Acho que a história era essa. Ele era representante comercial dessas empresas de louças de banheiro. E ele viveu a vida toda fazendo isso, né? Fabricando lá, vendendo as louças de banheiro. E tipo Deca, sabe? Mas eu não sei qual que era a empresa, eu não lembro. E aí ele foi demitido, porque infelizmente no Brasil a experiência e a competência são ônus. E aí ele foi trabalhar nessas lojas de material de construção gigantes, fazendo o quê? Vendendo louça para banheiro, porque era o que ele sabia fazer. Deu para entender? E aí essa figura do especialista está cada vez mais rara. Por quê? Por uma razão. Pela razão da divisão vertical e da divisão horizontal. E a divisão vertical e a divisão horizontal são a base da teoria científica. A divisão vertical ela é bem polêmica. É a divisão teórico-prática. E como que funciona essa divisão teórico-prática? Quem está no nível diretivo pensa a melhor técnica, mas não põe a mão na massa, porque você já aprendeu que quem administra não executa. E a teoria científica, ela também bebe na fonte da teoria clássica e vice-versa. As duas teorias são contemporâneas. E se as duas teorias são contemporâneas, uma dialoga com a outra. Então, por exemplo, vamos continuar, né, para dialogar esses dois elementos, vamos continuar com o exemplo do apertar o parafuso. Então, como que funciona na prática?
O administrador, quem está no nível diretivo, define a melhor técnica para apertar o parafuso. E quem aperta o parafuso? O peão. Então, o que eu coloquei aqui, ó, a divisão vertical é a divisão teórico-prática. E essa divisão, que é a divisão teórico-prática, faz com que os administradores eles criem a melhor técnica, mas eles não apertem o parafuso. E o peão, quem está lá na linha de produção, aperta o parafuso sem pensar na melhor técnica. Então é a divisão teórico-prática. Quem pensa a melhor técnica não executa essa técnica. Quem executa a técnica não pensa em como seria a melhor técnica. Eu, quando me formei em processamento de dados, minha primeira graduação, eu fui trabalhar como desenvolver software de uma empresa de telefonia que nem existe mais, chamava Telesp Celular. E aí eu ficava, então a gente era responsável de desenvolver o software para um programa chamado Baby Celular, que você cadastrava antes do smartphone. É só o telefone celular com o jogo Snake da cobrinha, lembra? E o celular que a bateria durava 8 dias. Que a única coisa que se fazia era ligar, mandar SMS, que era pago ainda, e jogar o jogo da cobrinha. E usar a calculadora. Então, não tinha muita coisa para fazer. A bateria durava pra cacete. Então, eu ficava monitorando o pessoal do call center para ver, né, as dificuldades que eles tinham para melhorar o software. E aí eu descobri que quando se trabalha com telemarketing, você tem o script. Você tem lá o roteiro. E o roteiro é feito por alguém que não faz atendimento. Então é um exemplo clássico da divisão vertical. Quem faz o script do telemarketing não atende cliente. E quem atende cliente não é responsável pela determinação de como que se monta o conceito. A divisão horizontal, ela é mais aceita, até hoje ela é aplicada e tem até lógica, né? Inclusive no serviço público, que é uma divisão do trabalho propriamente dito, que é uma divisão da execução do trabalho propriamente dito, que é uma divisão que está estabelecida através do conceito de você ter trabalho colaborativo, que é representado, por exemplo, na linha de produção. Então esse é o elemento, esse é o aspecto, né? Você veja que o trabalho horizontal, ele está estabelecido exatamente assim, né? O trabalho horizontal, ele está estabelecido exatamente nas relações de trabalho colaborativo, linha de produção, divisão do trabalho, o que é extremamente aceita. Bom, a próxima base da teoria científica, ela também é bem polêmica. E por que a próxima base da teoria científica também é bem polêmica? Porque eu defendo a técnica ao invés do empírico. E o que significa eu defender a técnica ao invés do empírico? Significa que a técnica e a orientação técnica e o manual técnico de como você aperta o parafuso é mais importante do que você, peão, a experiência prática de como apertar o parafuso. Empírico é o aprendendo fazendo, né? Empírico é o adquirir habilidade através da ação prática. Então, no resumo da ópera, o apertador de parafuso tem que simplesmente seguir o que o administrador determinou e seguir como que o administrador determinou para apertar o parafuso. Ele não pode pensar na técnica e na aplicabilidade técnica. Deu para entender? Bom, e aí, baseado em todos esses elementos de tarefas simplificadas e colaborativas, da divisão vertical e da divisão horizontal, na técnica ao invés do empirismo, o Taylor ele cria uma fórmula. E essa fórmula parece que o mundo é perfeito, né? Melhor homem, essa equação, essa expressão aqui embaixo, aparece bastante em prova. O melhor homem, combinado com a melhor técnica, gera melhores resultados. Então, olha que lindo. Olha como o mundo é perfeito. O homem, o ser humano mais adequado para executar aquela orientação técnica determinada pelos administradores e combinado com a melhor técnica, a melhor forma de executar aquela tarefa, dá melhores resultados. E quais são os melhores resultados? Funcionários produzindo mais e, ao produzirem mais, serem mais remunerados, e a organização, ao ter mais produção, ter mais lucratividade. Todo mundo fica feliz. Só que, na verdade, o ser humano é complexo, só que, na verdade, existiu a ganância e a necessidade de lucrar mais, e tudo isso rompe essa lógica meio simplista do Taylor.
Perfeito? Olha só, eu comentei com você, em algum momento da aula de hoje, que o Fayol da teoria clássica e o Taylor da teoria científica criam a escola clássica. Não confunda escola clássica, que são os dois, com teoria clássica. Eu já vi muita confusão sobre isso e muita gente errar questão de prova de bobeira. Então a gente vai apresentar aqui o resumo do pensamento desses dois teóricos que fazem com que eles sejam da mesma escola, fazem com que eles simplesmente estejam na mesma escola, né? Porque o pensamento deles não é conflitante, pelo contrário. O pensamento deles se combina, o pensamento deles é alinhado. Por que que o pensamento deles é alinhado? Porque enquanto o Fayol tem ênfase na estrutura, de cima para baixo, olhando para como a direção vai organizar a empresa, o Taylor olha de baixo para cima. E ao olhar de baixo para cima, ele tem ênfase nas tarefas. Então, eles se combinam. Um olha para a estrutura, outro olha para a tarefa, um olha de cima para baixo, outro de baixo para cima, se complementando. E quais são as bases comuns dos dois teóricos que permitem que a gente encaixe eles na mesma escola? Em primeiro lugar, o formalismo, né? As relações extremamente formais, extremamente orientadas. Lembre que a teoria clássica fala de hierarquia, fala de respeito, fala de unidade de comando, unidade de direção. Ou seja, as relações são muito engessadas, as relações são muito formais. E as relações, sendo muito formais, elas são relações mais verticais do que horizontais. E esse conceito, né, de relações serem mais verticais, é assim, ó, para você nunca mais esquecer. Toda organização vertical é uma organização rígida, é uma organização que preza pelo comando. É igual à estrutura vertical militar, né? Você tem lá as patentes e você tem o cumprimento de ordens, né? Que no caso da atividade militar, ela é necessário por conta da natureza das Forças Armadas. E eu não estou dizendo que as Forças Armadas têm que cumprir esse ou aquele papel, mesmo porque é constitucional o papel das Forças Armadas. O que eu estou dizendo é que as relações verticais elas são rígidas, elas são hierárquicas, e as horizontais não, elas são mais flexíveis. E aí, o outro elemento que congrega esses dois teóricos é que os dois entendem o homem como um ser econômico. E o que é entender o homem como um ser econômico? É meio machista esses conceitos, mas na verdade é assim, né? A sociedade é extremamente patriarcal, né? A sociedade ela é extremamente machista. Então esses elementos são elementos do início do século passado que entendiam o ser humano como homem. Enfim, né? Sociedade patriarcal. O homem, como ser humano, é um ser econômico que só se motiva por grana e ele não tem outros interesses além da grana no mundo do trabalho. E a gente sabe hoje, né, através de vários outros teóricos contemporâneos, que nós somos seres sociais, que nós queremos grana, mas nós queremos estabilidade, nós queremos plano de carreira, nós não queremos assédio moral, nós queremos benefícios. Mas para eles, bastou da grana que está tudo certo, o ser humano se motiva. E para eles, o sistema é fechado e o controle é de cima para baixo. Né? Então, mesmo o Taylor reconhece o papel do administrador, mesmo olhando para as tarefas. Então, os dois entendem que a relação é de cima para baixo. E eles entendem que a organização é um sistema fechado. E o que significa, dentro das teorias administrativas, entender que a organização é um sistema fechado? Ela não tem relação com o meio, ela não tem relação ali com o ambiente. Ela é simplesmente um sistema fechado, um sistema blocado, que só depende dela mesma. Então eu não preciso estudar o meu público, eu não preciso estudar o meu mercado, eu não preciso dialogar com o meu público, porque o meu público vem até mim. Ele vem naturalmente. Lembre que eu estou falando do início do século passado, em que você tinha poucas empresas para cada produto, para cada área. Então tinha uma relação monopolista. Você depende de mim. Vem aqui comprar o carro, vem aqui comprar, sei lá, o tapete. Perfeito? Teoria clássica da administração e escola clássica da administração, que junta Fayol e Taylor. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Abraços, força e honra. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material tá aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!